Mas Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. Eu fico feliz de ver qual o nome do rapaz? O Nilson aqui hoje. Ontem nós estivemos ali, fizemos o convite, ele falou que vinha, eu fico feliz de ter ele aqui. A minha filha que me acompanha, o meu genro, a minha esposa, amigos que vieram para me prestigiar, pessoas que estavam viajando, voltou. Eu agradeço a presença de todos. Porém, nós estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus. E quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos falando dos finais dos tempos da igreja na terra. E quando nós falamos dos finais do tempo da igreja na terra, nós estamos falando sobre arrebatamento da igreja. E quando nós falamos sobre arrebatamento da igreja, logo após nós vamos falar sobre julgamento. E quando nós falamos sobre o julgamento, nós vamos falar sobre uma sentença. Mas não tem como eu falar sobre Laodiceia sem falar um pouco das outras igrejas. Amém, irmãos? Amém. Fala para o seu irmão do lado. Só interrompa o silêncio se for para dar glória a Deus. Só interrompa o silêncio se for para mover os céus ao nosso favor. Amém, igreja? A palavra de Deus fica no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre ouro de mim, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Quando nós falamos sobre Apocalipse, sobre Laodiceia, a última carta que foi dada à igreja, a Bíblia não fala cronologicamente como as cartas foram entregues, mas se a 7ª carta é de Laodiceia, então eu tomo como ela foi a última carta a ser entregue. Então, como ela é a última carta a ser entregue, eu tomo como se fosse no dia de hoje. Nós achamos que Deus sempre está falando com o nosso irmão, nunca está falando conosco. Nós achamos que Deus é fofoqueiro, porque o que se fala daqui nunca serve para mim, só serve para os outros. E você pode ver que como Laodiceia foi a última, a Bíblia deixa eu conjecturar que ela falou de todas as outras igrejas. Para nós entendermos um pouco de Laodiceia, vamos contar um pouco da história dela. Originalmente chamada de Zópolis, ou Roas, foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II, Teos, que construiu a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi a capital da província romana, tardia Frígia. Estava situada numa encruzilhada de duas importantes rotas comerciais, cerca de 64 quilômetros a sudeste da Filadélfia. A estrada de Pérgamo até o porto mediterrâneo de Átilia. Passava por Tiatira, Sardes e Filadélfia antes de chegar em Laodiceia. A cidade foi construída em um platô, como se estivesse erguido algo e feito ela em cima. Quadrado, com várias centenas de metros de altura, com vista para o Vale do Lírico.
Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia. Então, quer dizer, ela era mais rica de todas as outras 6 que se passaram antes dela. Ela era poderosa, pode-se dizer, no dia de hoje. No dia de hoje, era uma potência, vamos falar assim, os Estados Unidos da vida, que manda e desmanda em todo o comércio mundial. Então, Laodiceia, ela era conhecida por uma produção de lã preta brilhante, por seus serviços bancários e por produtos feitos do pó de frígio misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. E ela não tinha água, então ela recebia água de 2 cidades próximas. A água vinha de Colosso e de Heráclitos. A água vinha de Heráclitos, a água quente, e de Colosso vinha a água fria. Portanto, fala que os arquedutos forneciam água mineral de fontes termais situada a 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam em Laodiceia com uma temperatura morna. O seu sabor, devido de alto teor de minerais, era sempre com sabor ruim. Em outras palavras, Laodiceia só tinha dinheiro. Não tinha água, que é o essencial para a vida. Porém, o nome Laodiceia se interpreta de algumas formas. Uma, povo de Laócia, justiça do povo, direito do povo e julgamento do povo. Colosso significa que se refere a algo excessivamente grande ou poderoso. E Herápolis, que significa cidade sagrada ou cidade santa. Até aqui todo mundo ok? Glória a Deus. Igreja, pode glorificar a Deus. Pode rasgar o céu com a sua voz. Você está achando que não está acontecendo nada, mas Deus está falando. Que tem pessoas que é igual a Laodiceia, só tem dinheiro, não tem amor. Não tem sequer uma água para refrescar sua sede. Eu fico imaginando uma água morna. Fazer um chá, pastor, com uma água morna. Dá ruim. Tomar uma água morninha para matar a sede. Deve ser uma delícia. Ou fazer um café com água fria. Deve ser delicioso. É algo um pouco esquisito. Laodiceia dependia de tudo à sua volta. Como eu falei, não tem como falar de Laodiceia sem falar um pouco das outras igrejas antes. As mensagens das 7 cartas para a igreja da Ásia Menor têm uma estrutura semelhante em seu conteúdo. Começando com uma apresentação que remete ao destinatário, onde Jesus descreve pessoalmente para cada igreja e endereçada para quem será a mensagem. Para todas as igrejas teve um elogio, o reconhecimento do trabalho. Uma instrução, como uma crítica de algum erro na comunidade, orientando como corrigir. E 3, uma promessa para quem ser um vencedor. Se nós formos ver, a primeira igreja está lá em Apocalipse 2,7, que fala de Éfeso, desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. Esmina, perseguida, sofredora por causa das perseguições, enfrentada por ser fiel a Deus. Pérgamo, licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro das igrejas para agradar as pessoas. Tiatira, relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho de evangelização, oração e Bíblia. Sardes, uma igreja morta, sem vida e alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Qualquer coisa é mera coincidência. Quantos de nós conhecemos pessoas que falam para mim ser crente igual fulano, eu não quero, porque eu estou morto, eu não faço a diferença lá fora. O meu testemunho não está contaminando mais ninguém lá fora. O meu testemunho não está convertendo ninguém lá fora. Eu estou igual Sardes, morto,
Na UTI. Praticamente tem pessoas que cantam um corinho assim, ó. Se Deus te desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Não é isso? Mas quando você fala que Deus vai desligar da tomada, você está falando que Deus vai acabar com o teu fôlego de vida. Você está falando que Deus vai te arrancar dessa terra. Está falando que Deus vai te levar a um juízo. Mas Deus, não, isso aí não é para mim. Isso é para o meu irmão que ficou em casa, que não veio hoje. Isso é para a irmã Mariquinha. Não é para mim, não. Eu não sei se os irmãos perceberam, na hora que os varões foram cantar, eu sumi. Eu subi lá em cima para as criancinhas orarem por mim, junto com a tia da igreja. Porque a Bíblia fala que é da boca dos pequenininhos que sai a verdadeira adoração. É dali que vai sair algo sem mágoa. É algo ali sem interesse algum. E quando essas crianças oraram por mim, eu fui tomado pelo Espírito de Deus de tal forma que eu desci chorando lá de cima. Quisera outrora nós tivéssemos sido essas crianças. Um coração puro diante de Deus. Mas, bispo, é difícil. Não é não. Quantas das vezes nós damos um tapa no nosso filho, daqui a 5 minutos eles vêm, papai, mamãe. É assim que nós temos que ser na presença de Deus. Mas Sardes ficou morta, porque se conformou. Mas, bispo, como é que as pessoas ficam mortas? A mesma coisa, como é que 1/3 dos anjos foram enganados? Se o trabalho deles era adorar a Deus. Mas o problema está aí. Quando algo que tem que ser prazeroso para nós se torna um trabalho. Porque quando se torna um trabalho, nós somos obrigados. E Deus fala que procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem pelo que Ele é, não porque Ele pode fazer. Então é fácil ficar morto. Porque não é mais um prazer eu estar na presença de Deus. Eu tenho que ir porque a pastora Ana me perturba. Se eu não for para a oração, a pastora Ana vai encher minha cabeça. Não é mais um prazer chegar cedo para orar, para se consagrar. Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Aí nós morremos. Filadélfia, abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, apesar das dificuldades. Quando se fala um pouco de Filadélfia, eu lembro dos nossos avós, bisavós, pessoas que têm avós, bisavós, que foi criado em berço evangélico, que tudo no tempo deles era Deus. Eu vou fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Eu vou orar a Deus, o pastor tem que vir abençoar, não vai ter música mundana, não vai ter bebida, não vai ter nada. É algo para consagrar a Deus, para agradecer a Deus pelos 15 anos da minha filha. Eu vou dar um culto de ação de graça na minha casa, eu vou chamar os pastores, eu vou honrar a minha igreja. Mas o tempo foi passando. Aí quando chega nos dias atuais, os nossos pais nem tudo era Deus. E muitas das vezes no nosso tempo Deus não é nada. A gente faz, depois coloca a culpa em Deus. Não pergunta se é para fazer, se é para comprar, se é para dar, se é para abençoar, se é para orar, se é para colocar a mão. Vai e faz. Mas bispo, nós temos que orar por todos. Não. Não. Se eu não me engano, Jeremias, Deus falou para ele, não levante a voz para clamar por esse povo, pois é povo rebelde, é povo que anda em pecado, eu não vou ouvir a sua oração. Então, calma aí, eu não posso orar por todo mundo. Antes de eu botar a mão em alguém, tem que dobrar meu joelho. Deus, eu posso colocar a mão nessa prova? Que às vezes Deus está tratando com a pessoa e você não sabe. Aí você vai lá e pega a prova com a tua mão. Aí você fala, nossa, minha vida ficou de cabeça para baixo. Mas você consultou a Deus. Foi igual Filadélfia,
Que não importasse o que acontecesse, as dificuldades, mas estava firme na presença de Deus. E por último, Laodiceia. Uma igreja indecisa. Serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 24, vai se falar da seguinte forma: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Livro de Tiago, capítulo 3, do 10 ao 12. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Você está entendendo o que Deus está falando? Laodiceia, ela não produzia nem água quente, nem água fria. Ela não produzia água fria para refrescar as pessoas e nem secante o bastante para avivar as pessoas. Ela estava jorrando de duas fontes. E ela se tornou morta. E aí? Qual igreja nós temos sido nesses últimos tempos? Porém, para cada igreja teve um elogio. Para Éfeso, rejeitaste a heresia, paciente, perseverante. Instrução para Éfeso: volta ao primeiro amor. Promessa: direito à árvore da vida. Esmirna, suportou o sofrimento. Exortação à fidelidade até a morte. Promessa: receber a coroa da vida. Pérgamo, elogio: mantém a fé em Cristo. Instrução: arrependimento da idolatria e da imoralidade. Promessa: o maná e um novo nome. Tiatira, elogio: cresceu no serviço ao próximo. Instrução: manter a fé e deixar o culto idólatra. Promessa: soberania das nações e da estrela da manhã. Sardes, elogio: alguns mantiveram a fé pura. Instrução: buscar renovo do que ainda sobreviveu. Ei, se você está morto, se apoia no teu irmão que está vivo. Se você está frio, se apoia no teu irmão que está vivo. Se o seu braseiro não está pegando fogo, pega na mão da irmã do círculo de oração. Pega na irmã de quem tem uma vida com Cristo. Uma pessoa que anda com fé em Deus. Buscar renovo do que ainda sobreviveu. Filadélfia. Não, promessa. Promessa a Sardes. Honra e vestes brancas. Filadélfia. Elogio. Perseverança na fé. Instrução. Guardar a fé. Promessa. Lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. A Bíblia vai falar assim: eu vi, quando descia do céu, a Nova Jerusalém, e via o seu comprimento, as suas 12 colunas, 12 portas. Deus está falando: ei, Filadélfia, amor fraternal, você vai ter lugar de honra na Nova Jerusalém. Ei, amor fraternal,
Você vai ter lugar de promessa na Nova Jerusalém. O seu nome vai estar escrito na coluna do meu Pai, na coluna do templo do Senhor. Ei, Filadélfia, mantenha a fé. A Bíblia não fala, os grandes teólogos não falam, mas, porém, o número 6 na Bíblia é o número do homem, é o número da perfeição, é o número do homem. Então, quer dizer, Laodiceia vem depois do número do homem, número 7. A teologia não fala isso, mas eu acredito fielmente que Laodiceia é a igreja pós-arrebatamento da igreja. Porque tudo que Deus instruiu as outras igrejas, faltou para Laodiceia. Porque o texto vai nos dizer, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho a você que compre de mim ouro refinado. Porém, quando chega em Laodiceia, não há elogio nenhum para a igreja de Laodiceia. O negócio está crítico para Laodiceia. Não há elogios para Laodiceia. Instrução para Laodiceia. Se arrepende. Volta ao zelo. E aí? No livro da carta aos Gálatas fala: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós? Tendo vós começado pelo Espírito, terminareis agora suas obras pelas obras da carne. Você esqueceu o sacrifício que Deus fez por você na cruz? Será que foi tudo em vão? Imagine João Batista pregando para Laodiceia: arrependei-vos, cambada de víboras, pois é chegado o reino dos céus. Eu vos batizarei com água, mas havia um após mim que vos batizará com o Espírito. Laodiceia, se arrepende! Aí se nós formos vendo Atos 17, do 30 e 31. Mas se Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento e os ouvidos à oração deste lugar. Ei, Deus mandou para Laodiceia: se arrepende. Lucas 13, 3. Não vos digo antes, se não vos arrepender, todos de igual modo perecereis. Zacarias 1, 3. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falou com Laodiceia: Laodiceia, se arrepende que ainda há tempo. Mas só que não teve elogio, teve uma instrução. Porém veio uma promessa depois da instrução: compartilhar o trono de Deus. O texto vai nos falar: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. O vencedor
darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai. Porém, considerando o nome das 7 igrejas e seus significados, Éfeso, desejável; Esmina, sofrimento; Pérgamo, casamento; Tiatira, sacrifício contínuo; Sardes, princípios que permanecem; Filadélfia, amor fraternal; Laodiceia, poder do povo ou justiça do povo. E aqui tem um segredo que forma uma frase. A igreja, outrora desejável, é provada no sofrimento. Desviou-se por um casamento mundano, caindo em sacrifício contínuo de sua verdade, deixando apenas poucos vivos, mas foi confrontada por uma comunidade de amor fraternal, enquanto a outra, em seu poder do povo, tornou-se morna, auto-enganada. Desejável, Éfeso, representa o início promissor. Sofrimento, Esmina, indica as provações iniciais. Casamento, Pérgamo, aponta para o compromisso com o mundo. Sacrifício contínuo, Tiatira, reflete a tolerância à corrupção. Poucos vivos, Sardes, descreve a morte espiritual e os remanescentes. Amor fraternal, Filadélfia, destaca a fidelidade em contraste ao positivo. Poder do povo, Laodiceia, simboliza a autossuficiência e a mornidão no final. Porém, você pode ver que Laodiceia não teve elogio. Laodiceia, ela teve uma instrução no final. E eu entendo que quando Laodiceia, todas as outras ali receberam cartas, como eles estavam na mesma província, eles estavam perto. Então é como aquele telefone sem fio, você viu? Deus repreendeu Éfeso, mas comigo não aconteceu nada. Deus repreendeu Esmina, e ali foi falando, e Tiatira lá para trás, sossegada. Tiatira não. Laodiceia lá atrás, sossegada, nada acontecia com ela. Mas se nós entendermos que a Bíblia vai falar, vocês vão entender. A Bíblia vai falar que Enoque passou a andar com Deus aos 65 anos de idade, quando ele foi pai de Matusalém. Que o nome Matusalém significa, quando este menino morrer, eu destruirei essa terra, eu destruirei os pecadores. Então a Bíblia vai falar que Enoque passou a andar com Deus. Mas só que se nós formos ver, no meio do caminho, Deus o tomou para si. Isso dizendo, ei, antes de eu acabar com o mundo, eu tiro a minha igreja desta terra. A minha igreja não vai passar por esse período de tribulação. A minha igreja não vai passar por esse período de que eles vão ser tentados ao extremo. Mas, porém, se Filadélfia é a 6ª igreja, é o amor fraternal, e a minha Bíblia vai falar que o cumprimento de toda profecia é o amor. Então, quando nós se encontramos com Filadélfia, a igreja é arrebatada. Aí, fica Tiatira, fica Laodiceia. Fica Laodiceia. Porém, Laodiceia, eu sou forte, eu sou poderosa. E quando Deus confronta ela não fala nada. E muitas das vezes, nós somos Laodiceia. Porque quando Deus nos confronta, nós colocamos uma armadura, nós colocamos uma roupa e falamos, estou bem, eu sou forte, eu não preciso que ninguém ore por mim. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom carro, eu tenho conhecimento. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas só que a igreja perfeita já foi tirada da terra. Aí Deus fala,
Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vou vomitá-lo da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E quantas das vezes Deus está nos confrontando, e nós somos igual a Laodiceia. Você não está falando comigo. Você está confrontando, mas isso não é para mim. Mas só que muitas das vezes nós colocamos uma roupa e guardamos as nossas feridas para se mostrar que nós somos fortes. Mas a minha Bíblia vai falar que os olhos do meu Deus é como chama de fogo. Está em todo o canto da terra e nada pode se escapar dele. Mas aí quando você está frente a frente com Deus, não tem como você esconder as suas cicatrizes. Não tem como você esconder as suas feridas. Não tem como você se esconder diante de Deus, falando, ei, eu sou forte, eu sou poderoso, mas só que eu estou ferido, mas só que a minha soberba está falando mais alto. Eu já estou sem vida, estou cheio de mágoa. Eu estou atolado na minha soberania. Mas aí, para todo mundo, eu coloco uma roupa e falo que estou bem. Não preciso de oração. Eu sou soberbo. Eu não preciso de nada. Mas só que quando eu viro as costas, Deus vê a minha cicatriz. Ele vê que eu estou machucado. Ele vê que eu estou ferido. Ele vê que eu estou sem força. Eu não tenho força para caminhar. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para pedir ajuda. Porque durante muito tempo eu acreditei na força do meu braço. Eu acreditei no meu dinheiro. Eu acreditei nos meus conhecimentos. Mas só que Deus vai falar: aconselho que tenha de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Como é que Deus manda eu comprar ouro? Se fala que no céu as ruas são de ouro, eu vou pisar em ouro. Ouro não serve para nada a não ser para esse mundo. Ele está falando, ei, juntei esse tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não consome, o ferrugem não destrói. Onde eu tenho colocado o meu tesouro. Para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vista e não pareça a vergonha da tua nudez. Aqui está falando Laodiceia, para de se prostituir. Tem uma pregação de um pastor que eu gosto que ele fala, que essa geração é pior que Judas pelo menos vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E essa geração tem trocado a Deus por um toque, por um momento de prazer, por um momento de prostituição. Estão manchando as suas vestes. Mas estão colocando uma capa e falando, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ajuda. Na hora que eu quiser largar, eu largo. Na hora que eu quiser deixar, eu deixo. Mas a minha Bíblia fala, para mim fugir do pecado. Não é para mim negociar com o pecado. Não é para mim bater de frente com o pecado. É para mim fugir da presença dele. Mas só que Laodiceia, ela já estava negociando com o pecado há tempo. As feridas, mágoas, falta de perdão transpassaram o tempo e gerações. E eles só confiavam no que o dinheiro podia comprar. Mas só que se esqueceram
que o dinheiro não compra salvação. O dinheiro não vai comprar vestes brancas. O que adianta eu fabricar lã preta, lã brilhosa, se minhas vestes estão manchadas diante de Deus? Eu fico imaginando Deus confrontando Laodiceia. E Laodiceia passando um filme sobre a vida dela. Que literalmente, tudo que Deus aconselhou para as outras igrejas, faltou nela. Muitas das vezes, foi o que eu falei, nós achamos que Deus está falando com o outro, então não serve para mim. Mas quando Deus fala com a igreja, quando Deus alerta a igreja, Deus está alertando a todos, para que não sejamos igual Laodiceia. Porém Deus, Ele chama Laodiceia e fala assim: para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles eram conhecidos por fabricar colírio. Eles eram conhecidos por fabricar colírio, mas eram cegos. Não enxergava nada. E quantas das vezes nós só enxergamos a trave que está no olho do nosso irmão? Nunca no nosso olho. Só que a minha Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renova todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Aí Deus fala: eu repreendo e castigo a todos a quanto eu amo. Ontem lá no culto eu estava conversando com a pastora Laodiceia e a pastora Ana. Eu falei que escolhido é uma coisa. Quem tem chamado é outra totalmente diferente. Porque quem é escolhido não tem o que escolher. Quem é escolhido, tudo para ele é mais difícil. Tudo para ele é mais trabalhoso. Tudo para ele demora mais. Porque ele é a locomotiva, ele é o escolhido, ele está puxando todo mundo, ele está levando todo mundo ali, ó. Ei, eu sou escolhido, eu não posso parar. Você pode ver que todo mundo que é escolhido se desvia, apanha lá fora, volta para a igreja, se revolta, sai, volta de novo, porque ele é escolhido. Ele querendo ou não querendo, ele vai viver o propósito de Deus. Ei, e Laodiceia, Deus falou: repreendo quem eu amo. E Deus amava Laodiceia. Deus estava repreendendo, estava chamando a atenção, falando: ei, eu amo vocês também têm direito à parte do reino. Mas para isso, se arrepende. Ser zeloso. Volta ao primeiro amor, Laodiceia. Guarda a fé igual Filadélfia guardou. Busca renovo de quem ainda está vivo. Mantenha a fé e deixa o culto à idolatria. Arrependimento, a idolatria e a imoralidade. Volta ao primeiro amor. Deus falou: Laodiceia, eu vou bater, mas é porque eu amo. Eu vou chamar a tua atenção, mas é porque eu te amo. Ei, eu vou te acordar de madrugada, eu vou te sacudir, mas é porque eu te amo. Eu quero que você ande na minha presença. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte às primeiras práticas. Ei, você é escolhido, eu vou te usar. Você queira ou não queira, o meu propósito vai se cumprir. Mas não. Queria chamar os levitas. Já estou terminando. Aí Deus vai virar para Laodiceia e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Imagina. Aí você vai na porta, você abre a porta. É igual está lá no livro de Salmos. Ó portais eternos, abri o portais eternos, pois lá vem o Rei da Glória. E os anjos perguntam, ei, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus, o Nazaré. Aí está batendo na tua porta e você fala, ei, quem bate a porta? É Jesus. É o que deixou uma promessa que voltará para buscar a tua igreja. É o que deixou uma promessa falando, eu estou indo vos preparar lugar. E para onde eu estiver, vós estejais também. Ei, você vai estar comigo todos os dias da eternidade. Você vai se assentar à mesa, vai ceiar comigo. Mas para isso, Laodiceia, se arrependa. Volta ao primeiro amor. Entenda o que eu estou falando. Ei, eu estou batendo. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou te dando mais uma chance. Eu estou te dando mais um tempo sobre a sua vida. Arrependa-te e volta às boas práticas. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas, bispo, como é que você fala que ele se assentou ao trono? Vamos lá. A Bíblia fala que João foi arrebatado ao céu. Porém, João começa a chorar. E a Bíblia vai nos falar no livro de Apocalipse que abre-se a porta. E foi um ancião e fala assim, João, não chores mais, pois foi achado um homem, nascido de mulher, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, que foi morto e ao terceiro dia reviveu. E ele não só foi digno de olhar e desatar os selos, mas ele está indo ao trono do Pai. Mas para isso, para se assentar no meu trono, para se assentar em lugar de honra, nós temos que ter honra. Nós temos que andar no caminho do Pai conforme o Pai quer. Muitas das vezes nós se distanciamos da presença de Deus. E às vezes a gente passa por certas coisas e a gente fala, nossa, por pouco eu não morri. Por pouco não aconteceu. Ah, mas eu não vou morrer porque Deus tem promessa sobre a minha vida. Sim, tem. Tem promessa sobre a sua vida. Muitos falam que quem tem promessa de Deus não morre. Ei, mas morre sim. Morre sim. Porque teve um povo que Paulo entregou a Satanás. Falou, ei, isso aí está entregue a Satanás. Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Ele não quer compromisso, ele não quer voltar ao primeiro amor, não quer voltar às primeiras obras, não quer se arrepender, não tem o que fazer. Mas arrependa-te enquanto há tempo. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Que a Bíblia fala. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, eu liguei e consegui falar com minha mãe. E foi um período de muita felicidade. Porque hoje minha mãe falou comigo e lembrou de quem eu era. E virou para mim e falou assim, filho, eu tô com saudade de você, filho. Quando você vai vir me ver, meu filho? Você veio aqui só no começo do ano. Aí imagine Deus falando com você, filho. Eu tô com saudade de você, filho. Quando você vai voltar para minha presença, filho?
Eu sinto falta das tuas orações. Eu sinto falta da tua intimidade, filho. O Pai ainda está te reconhecendo como filho. Não jogue a oportunidade fora. Porque como ele fez uma promessa para Laodiceia, ele fez uma promessa para nossas vidas falando. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai lá e deixa o sepulcro, uma toalha dobrada. E essa toalha dobrada quer dizer, na cultura judaica, eu vou me levantar da mesa, mas eu vou voltar. E quando ele deixou o lençol dobrado dentro do sepulcro, ele está falando, filho, eu vou subir ao Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para estar com vocês novamente. Porque o povo é meu, vocês são povo meu. Eu vos comprei na cruz do Calvário, foi preço de sangue. Eu ainda vos reconheço como filho. Eu tenho saudade da intimidade. Chama os pastores para orar por você. Queria chamar os pastores aqui na frente. O presbítero antes, a missionária Cris, o pastor Romilton, o pastor Roberto, a missionária Marluz, a pastora Ana vai estar orando e a gente vai estar tocando em vocês. Você que sente que precisa deixar algo para trás, que está ferido, que está machucado, que não tem mais força, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por vocês. Vou descer também.